Oi pessoal, tudo bem? Vamos retomar com nossas aulas? Pois é, no nosso último encontro nós vimos o crime de incêndio e hoje nós veremos o crime de explosão, ok? Na nossa próxima aula nós veremos o crime de inundação, tá? São todos crimes de perigo concreto, né, que afetam uma quantidade indeterminada de pessoas, e aí os pormenores de cada um destes crimes nós iremos vendo na medida que nós formos conversando sobre cada um deles, ok? Hoje nós veremos então o crime de explosão, tá bom? Vamos abrir o nosso Código Penal, todo mundo com o Código Penal aí, porque é impossível estudar direito sem a legislação em mãos. Tá certo? Tá joia aí? Olha lá. Vamos então para o artigo 251 do Código Penal. O que fala o artigo 251 do Código Penal? O artigo 251 fala do crime de explosão, expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Correto. O que nós faremos com relação a essa redação do artigo 251? Muito bem, vou ler de novo e à medida que eu for lendo, vocês vão marcando. Nós vamos fatiar esse artigo 251 para ficar mais fácil o entendimento. Tá bom? Olha lá. Expor a perigo a vida. Então, põe uma barrinha depois da palavra vida. Dando sequência. Desculpa. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Então, vamos colocar a barrinha depois da palavra outrem. Então, nossa primeira parte do artigo 251 vai ficar expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Põe uma barra. Muito bem. Dando sequência. Mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Então, nós dividimos o artigo 251 em duas partes. Vamos na segunda parte, mediante explosão. Então, sublinha a palavra explosão. Aí vem, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite. Sublinha as palavras arremesso ou simples colocação. Ok? E ao final, ou de substância de efeitos análogos. Muito bem. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Tem um parágrafo primeiro que diz o seguinte: se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, a pena é menor. Olha só, a pena vai ser reclusão de 1 a 4 anos. Lembrando que, se for de dinamite ou explosivo, a pena é de 3 a 6 anos, correto? E aí tem algumas hipóteses de aumento de pena. As penas serão aumentadas em tais hipóteses que nós veremos depois. Tá? E tem o parágrafo terceiro que fala do crime de explosão culposo. Ok? Então vamos dar sequência aí, vamos pormenorizar o estudo do artigo que trata do crime de explosão. Tá? Muito bem. O crime de explosão, qual que é o bem jurídico protegido, Saulo? É o mesmo bem jurídico protegido no crime de incêndio, ou seja, a incolumidade pública. O que é a incolumidade pública? É um número indeterminado de pessoas. Então, a incolumidade pública é um número indeterminado de pessoas, tá certo? Ou seja, um perigo comum que pode decorrer dessas condutas de utilização de explosivos, dinamites ou artefatos explosivos. Então, qual que é o bem jurídico protegido? A integridade de um número indeterminado de pessoas. Que integridade é essa? A vida, a integridade física ou patrimônio.
tá certo? Então, coloque isso aí. Muito bem. Bem jurídico protegido, então, é o que? A vida, a integridade física ou patrimônio de uma quantidade indeterminada de pessoas, ou seja, a incolumidade pública, certo? Ah, Saulo, então colocar uma bomba dentro de um shopping configura crime de explosão? Configura, ok? Mesmo, olha que interessante, meus velhos, mesmo que essa bomba não venha a explodir. Tá? Porque ali já foi colocado de maneira concreta em risco uma quantidade indeterminada de pessoas, vidas, integridade física, patrimônio de diversas pessoas físicas e jurídicas, tá certo? Muito bem. Sujeito ativo. Quem é autor do crime de explosão? Quem pode ser autor do crime de explosão? Qualquer pessoa. Então eu posso afirmar que o crime de explosão é um crime de perigo comum. Ok? Sujeito passivo. Quem vai ser vítima do crime de explosão? A coletividade, ou seja, aquela quantidade indeterminada de pessoas e, evidentemente, quem vier a ser atingido de maneira concreta com a explosão do artefato explosivo. Quando eu digo ser atingido de maneira concreta, é ter sua vida atingida, sua integridade física, seu patrimônio, tá bom? Então, beleza. Muito bem. Tipo subjetivo do crime de explosão. Poxa, é o dolo, né? É um crime doloso, embora nós veremos também que existe o crime de explosão na modalidade culposa. Então, o tipo subjetivo do crime de explosão é qual? É o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de utilizar artefato explosivo de longo alcance, visando atingir ou assumindo o risco de atingir uma quantidade indeterminada de pessoas, certo? Muito bem. Tipo objetivo. Então, o que é o tipo objetivo? Vamos relembrar o que é o estudo do tipo objetivo. Estudar o tipo objetivo consiste em você pegar a redação, né, do artigo, a redação do tipo penal que você está analisando e apreciar de maneira pormenorizada cada um daqueles elementos que compõem o tipo penal, cada uma daquelas palavrinhas que compõem o tipo penal, certo? Então, vamos então ao artigo 251 para a gente ver o que trata do tipo objetivo. Olha só, expor a perigo. O que consiste o expor a perigo? Arriscar, colocar em perigo o bem protegido. Então, eu já posso antecipar o seguinte: o crime de explosão, ele requer que a explosão ocorrida tenha gerado um perigo concreto de atingir uma quantidade indeterminada de pessoas. Não entendi, Saulo? Muito fácil. Não é qualquer explosão de dinamite que configura o crime de explosão. Então, por exemplo, se eu for no deserto e explodir uma bomba no deserto, não configura o artigo 251. Se eu explodir uma bomba, por exemplo, uma praia, uma areia de uma praia que não tenha ninguém, não configura o artigo 251. Por quê? Porque não ofereceu risco para atingir uma quantidade indeterminada de pessoas, vidas, de integridade física, de patrimônio. Então, não é o fato de você usar dinamite, usar explosivos, que configura o 251. O incêndio, para configurar a explosão, o crime de explosão, é necessário que aquela explosão ocorra, ou não precisa nem de ocorrer, que o artefato tenha sido colocado em um local, em uma região, que possa atingir quantidade indeterminada de pessoas. Analisa, anota isso aí, mensura isso, beleza? Então, para não haver dúvida, não é a utilização de qualquer bomba, de qualquer artefato explosivo em qualquer lugar que configura, não. Se você utiliza dinamites, explosivos em locais que não oferecem o mínimo risco de atingir pessoas, não configura o crime de explosivo, tá bom?
Ah, Saulo, eu estou lembrando aqui o seguinte, o artigo 132 do Código Penal fala do crime de periquitação, correto? Muito bem. O que é o crime de periquitação? Expor a perigo a vida ou a integridade física de outrem. Tá? Qual a diferença do crime de periquitação, que é o artigo 132, para o artigo 251, que é o crime de explosão? Na verdade, o crime de explosão é praticamente a mesma redação do crime de periclitação, só que tem um a mais, um plus. O que é? O crime de periclitação vai acontecer quando você expor a perigo a vida de alguém de qualquer forma, utilizando de qualquer meio. Agora, se você expõe a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de uma quantidade de pessoas mediante o uso de bombas, dinamites, de artefatos explosivos, vai configurar o 251. Então, de uma maneira simples, eu posso dizer que o 251 é o artigo 132 com algumas exigências a mais. Quais exigências a mais? Que a exposição, né, a perigo se dê com a utilização de artefatos explosivos. Isso aí, quando nós estudamos lá no primeiro, no Direito Penal 1, no Direito Penal 2, é o princípio da especialidade. Ou seja, o 251 eu posso dizer que é uma norma especial em relação ao 132. Por quê? Porque o 251 possui elementos especializantes que o caracterizam. Quais são esses elementos especializantes? A colocação a perigo, né, da vida, da integridade física, da saúde, do patrimônio de uma quantidade indeterminada de pessoas, como? Com a utilização de artefatos explosivos. Perfeito? Muito bem. E aí eu pedi para vocês, quando a gente começou a leitura do 251, para que vocês pudessem marcar algumas partes da redação do artigo 251. Então, olha bem o que a gente vai analisar primeiramente. A palavra explosão. O que é explosão? Poxa, Saulo, explosão é explosão. Não, explosão não é explosão. Tecnicamente falando, existe um decreto federal que conceitua o que é explosão. Então vamos anotar no nosso caderno aí o que é explosão. Primeira coisa, o conceito jurídico de explosão, o conceito jurídico de explosão está no artigo 3º, letra L, tá? Do decreto 3.665 de 2000. Então vou explicar novamente. O conceito jurídico, o conceito legal do que vem a ser explosão está no artigo 3º, letra L do decreto 3.665 de 2000. Que decreto é esse? Esse é um decreto que regulamenta a fiscalização de produtos controlados, artefatos explosivos, por exemplo. Tá bom? E o que fala, de uma maneira simples, esse decreto? É o seguinte: explosão, o violento arrebentamento ou expansão, normalmente causado por detonação ou deflagração de um explosivo, ou ainda pela substância, ou ainda pela súbita liberação de pressão de um corpo com acúmulo de gases. Então vou repetir. Explosão é o violento arrebentamento ou expansão normalmente causado por detonação ou deflagração de um explosivo, ou ainda pela súbita liberação de pressão de um corpo com acúmulo de gases. Artigo 3º, letra L do decreto 3665 de 2000. Perfeito? Muito bem. E aí, voltando à leitura do artigo 251, ele fala, vou reler tudo. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Fácil. Mediante explosão,
nós já entendemos o que é explosão. Agora vem, ó. Vou colocar um ou arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substâncias de efeitos análogos. Então, olha só, arremesso de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. O que é arremesso de engenho de dinamite? Poxa, é o lançamento de algum artefato explosivo. É o lançamento de algum artefato explosivo, de alguma substância explosiva. Qual substância explosiva é essa? Poxa, o próprio artigo já fala dinamite ou de substância de efeitos análogos. Que substâncias são essas? Qualquer outra substância explosiva que tem uma capacidade de destruição semelhante à dinamite. E fogos de artifício? Vamos ver, tá bom? Então, olha só, jogar dinamite, né, ou qualquer outra substância que tenha efeito devastador igual uma dinamite, também configura o 251. Que substâncias seriam essas? Por exemplo, a nitroglicerina, o TNT, explosivos à base de ar líquido, essas gelatinas explosivas, enfim, tudo que tem uma força destruidora semelhante à dinamite, correto? Muito bem. E aí vem também, olha, ou a colocação de dinamite ou substância de efeitos análogos. Olha que interessante. Essa modalidade é o seguinte, olha, expor a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite, de substâncias de efeitos análogos. Então, olha só, o simples fato de você colocar uma dinamite dentro de um shopping já configura o crime 251, já é crime sumou, é crime de mera conduta. Parte da doutrina entende que é de mera conduta. Na minha modesta opinião, é crime formal, tá bom? Mas olha só, expor a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou a colocação de dinamite ou alguma substância semelhante em um determinado local. Então, olha bem, colocar uma bomba em um local dentro de um estádio de futebol já consumou o crime 251, mesmo que essa bomba não chegue a ser explodida. Ou seja, eles conseguem interromper, né, evitar a explosão dessa bomba. Consumou 251. Entender isso aí? Então, quais as modalidades que eu tenho no 251? Explodir, jogar ou simplesmente colocar. Enfim, a utilização de bombas, dinamites de efeito ou substâncias de efeito análogo configura o 251. Saulo, mas existem substâncias explosivas que estas substâncias explosivas são menos letais, menos destruidoras do que a dinamite. Configura o 251? Configura. O 251 tem um parágrafo primeiro que diz o seguinte: se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, a pena é menor, de 1 a 4 anos. Se for de dinamite ou substância semelhante à dinamite, a pena é de 3 a 6 anos. Se for uma substância menos destrutiva, a pena é de 1 a 4 anos. Entra fogos de artifício aí? Não, ainda não. Quais seriam substâncias menos destruidoras? Pólvora, por exemplo, entraria aqui. Certo? Então, memoriza isso. O artigo 251, ele trata de duas situações: a utilização de dinamites ou de substâncias semelhantes, a pena vai ser de 3 a 6 anos. A utilização de substâncias explosivas menos letais, com menos capacidade do que a dinamite, a pena é menor um pouco, de 1 a 4 anos. Entra fogos de artifício aí? Ainda não. O que entraria, por exemplo, aí? Entraria, por exemplo, pólvoras, correto? Substâncias explosivas com menos
capacidade destruidora. Entender isso aí? Muito bem. Admite a modalidade culposa. Sim, nós temos um parágrafo aí no 251 que trata, né, do crime de explosão em razão da imprudência, da negligência, da imperícia, tá bom? Muito bem. Quando se dá consumação e quando se dá tentativa no crime de explosão? Muito bem, aí é fácil. É interessante porque praticamente é impossível de acontecer a tentativa. Posso ter? Posso, mas é muito difícil. Se você der uma olhada na redação do 251, ela vem graduando de maneira mais amena, eu diria isso, o comportamento. Porque começa o seguinte, olha, explosão, arremesso ou colocação. Explosão, arremessar substância explosiva ou simplesmente colocar. Existem 3 níveis, 3 tipos de condutas que estão previstos no 251, que é interessante. Ó, explodir, arremessar explosivo e colocar explosivo. Bem, a partir do momento que você colocou uma substância, né, explosiva no local, o crime já consumou. Olha que interessante. Não precisa nem de explodir. A partir do momento que você jogou uma bomba, mesmo que ela não venha a explodir, o crime já consumou. E é possível a tentativa? É, mas tecnicamente é muito difícil. Sabe por quê? Porque existem outras condutas. Ah, Saulo, é o intercrimes. Sim, o 251 praticamente esgotou todo o caminho do crime dentro da redação dele. Ah, e o sujeito que faz a bomba e elaborar, confeccionar uma bomba, configura o 251? Não configura. Transportar uma bomba, configura o 251? Também não. Nós veremos isso daqui a pouco. Importante registrar o seguinte, que a tentativa é possível, mas é muito difícil. Por quê? Porque o crime se consuma com a explosão, o arremesso de substância explosiva ou não somente a colocação de uma substância explosiva em um local que possa atingir quantidade indeterminada de pessoas. Olha só, o intercrimes praticamente foi esgotado aí. Os atos preparatórios. Quais seriam os atos preparatórios? Os atos preparatórios para esse crime de explosão seria construir a bomba. É um crime independente que nós veremos. Transportar a bomba, correto? Também é um crime independente. Então, é importante entender o seguinte, é possível a tentativa de explosão? É, mas é muito difícil. Tá? Por quê? Porque a redação 251 praticamente esgotou o intercrimes, tá? E os atos preparatórios na fase entre a execução e a consumação, sendo que os atos preparatórios por si só já configuram crimes independentes, tá bom? Muito bem. Olha só, concurso de crimes. Isso é muito importante a gente registrar e memorizar essa questão. A utilização, por exemplo, de uma bomba para matar uma pessoa configura crime de homicídio e de explosão? A utilização de uma bomba para destruir um veículo configura crime de explosão e crime de dano? A explosão de caixa eletrônico configura crime de explosão e crime de furto? Olha que negócio interessante. Então, eu vou ter vários comportamentos criminosos, várias condutas criminosas, né, que podem configurar outros crimes que não de explosão. Tá? E como que eu vou desenvolver esse raciocínio para que todos nós possamos enxergar isso de maneira clara? Primeira coisa, memoriza aí. Eu só terei crime de explosão quando, olha só, a bomba que se explode, ou a bomba que é jogada, ou a bomba que é colocada em um local, ela necessariamente possa atingir uma quantidade indeterminada de pessoas. Então, registra isso. Uma bomba colocada em um shopping configura crime de explosão? Configura. Uma bomba que explode em um shopping configura crime de explosão? Configura. Uma bomba que é arremessada para dentro de um shopping configura crime de explosão? Configura. Bom,
Então, para que eu consiga ter consumado, configurado o crime de explosão, é necessário que tenha sido colocado em risco uma quantidade indeterminada de vidas, de integridade física, de patrimônio. Entenderam isso? Muito bem. Só que eu posso ter também determinados comportamentos onde eu uso de bombas, de explosivos para praticar tais comportamentos. Então eu vou enumerar alguns para que nós possamos enxergar de maneira mais clara isso aí. Primeira coisa, põe assim, homicídio e crime de explosão. Muito bem. Eu desejo matar um indivíduo utilizando uma bomba. Eu coloco uma bomba no carro dele. Ok? Qual que é o meu dolo? Qual que é a minha vontade? O meu dolo, a minha vontade é de praticar o homicídio, qual meio? Explosivo. Correto? Então, o crime que eu quis praticar foi o crime de homicídio. Crime de homicídio qualificado, tá? Lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, que fala, né, da utilização de substâncias que possam atingir uma quantidade indeterminada de pessoas. Ok? Muito bom. E aí, o crime que eu terei praticado é apenas o 121. E não o crime de explosão. Agora, é interessante isso. Se eu desejo matar uma pessoa, eu coloco uma bomba na loja que essa pessoa trabalha, dentro de um shopping, eu já acho que eu terei dois crimes configurados. O crime de homicídio e o crime de explosão. Por que o crime de homicídio? Porque houve o dolo de matar um indivíduo, okay? Utilizando de artefato explosivo. Mas também eu assumi o risco de, naquela explosão, atingir uma quantidade indeterminada de pessoas que passavam por aquele shopping, de integridade física, de patrimônios de outras pessoas que estavam ali. Então, nesse caso, eu acho que pode configurar em concurso de crimes, concurso formal, o homicídio qualificado e também o crime de explosão. Entenderam? Agora, se eu utilizo de artefato explosivo para matar um indivíduo e aquela explosão não coloca em risco quantidade indeterminada de pessoas, o crime é somente de homicídio, tá bom? A mesma coisa vale para o crime de dano, destruir, deteriorar, inutilizar coisa alheia. Então, se por exemplo, eu desejo destruir a casa de um vizinho meu, uma fazenda, né? Eu coloco uma bomba no curral. Eu desejo destruir o curral do vizinho meu. Eu coloco uma bomba naquele curral, ok? Qual que é a minha intenção? Destruir o curral, perfeito? A bomba explode e destrói o curral. Qual o crime que eu tenho? O crime de dano. A intenção era de destruir o patrimônio do meu vizinho. É o crime de dano do artigo 163, dano qualificado. Agora, veja bem, se eu desejo, por exemplo, destruir o apartamento de um vizinho meu, eu coloco uma bomba dentro do apartamento que esse vizinho meu mora. Okay? E a minha vontade de destruir o apartamento desse vizinho meu. Explode a bomba. Só que essa bomba explode e atinge uma quantidade indeterminada de pessoas. Os prédios nas imediações, pessoas que passavam. Qual o crime que eu tenho? Aí eu tenho o crime de dano, que era a intenção que eu tinha de destruir o apartamento do vizinho. E eu tenho também o crime de explosão. Ah, Saulo, e o crime de homicídio? Nós veremos. Nós veremos depois, quando trata, interessante, que se do crime de explosão resultar em morte, eu terei a pena aumentada aí. O crime será qualificado, é outra coisa. Porque o dolo não era de matar, o dolo era de explodir. E na explosão, o resultado foi qualificado em razão da morte. Nós veremos isso, certo? Muito bem. E outras
circunstâncias que eu posso ter. Por exemplo, é interessante eu anotar também o seguinte, não é qualquer explosão que configura o 251. Eu terei algumas hipóteses onde a utilização de bombas pode acarretar outro crime. Por exemplo, utilização de bomba para pesca, né? Pessoas jogam bombas nos rios, em lagos, para matar os peixes. Qual o crime que configura aí? Configura crime contra o meio ambiente. Né? A utilização de bombas para subverter a ordem pública configura crime de quê? Crime contra a segurança nacional, lá no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 1983. O uso, como eu falei agora mesmo, o uso de explosivos contra o meio ambiente está no artigo 35 da Lei 9.605, tá bom? Artigo 35 da Lei 9.605, tá? Muito bem. Disse anteriormente que quem fabrica bomba não responde pelo crime de explosão. Fabricar bomba por si só é um crime independente. Lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826. Então, fabricar bomba por si só configura um crime independente, lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Entenderam isso aí? Registrado? Muito bom. Então, o crime que nós estamos vendo é o crime de explosão. Configura crime de explosão, né? A explosão de dinamites, artefatos explosivos ou semelhantes que tenham capacidade de destruição grande. Ok? A utilização de artefatos explosivos menos potentes configura também o 251, mas configura o 251 com a pena um pouco menor, de 1 a 4 anos. Não é isso? E os fogos de artifício, Saulo? O que são os fogos de artifício? Poxa, festa junina, não é? Temos muitos. Como vou definir fogos de artifício? Muito bem. Eu posso colocar a utilização de fogos de artifício. O que são? São essas peças pirotécnicas preparadas para quê? Para produzir luz, som, explosões, mas explosões de pequena monta, utilizadas em festividades, tá bom? Não configura crime. A utilização de fogos de artifício não configura crime de explosão, não. Não configura crime de explosão. Evidentemente que a utilização de fogos de artifício que venha atingir uma pessoa isoladamente, machucar aquela pessoa, pode configurar crime de lesão corporal leve, lesão corporal culposa, tá bom? Só registrando que o uso de fogos de artifício no meio do público não configura crime de explosão. Por que, Saulo? Porque os fogos de artifício são peças pirotécnicas de baixíssima capacidade de destruição. Na verdade, a função é fazer barulho, luz, ruídos, tá bom? Então é fato atípico. Evidentemente que se uma bombinha atingir uma pessoa e machucar a pessoa, eu estarei diante de crime de lesão corporal, certo? Agora, é interessante o seguinte, o uso de fogos de artifício de maneira indiscriminada pode configurar uma contravenção penal. E essa contravenção penal prevista no artigo 28, parágrafo único do artigo 28 do decreto 3.688. Olha só, o uso de fogos de artifício normalmente é fato atípico, correto? Agora, disparar, utilizar fogos de artifício em áreas públicas, olha só, o que fala o parágrafo único do decreto-lei que trata das contravenções penais, o 3.688 de 41. Diz o seguinte, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima de fogo de artifício ou solta balão aceso. Então,
Soltar balões, fogos de artifício, causando perigo, né, pode configurar contravenção penal, tá certo? Mas não configura crime de explosão. Memoriza isso. Explosão é só dinamite, só artefato explosivo de grande monta ou de média monta. Esses que não têm capacidade, fogos de artifício que não têm capacidade de destruir, de machucar, é fato atípico, correto? Evidentemente, se causar uma lesão em alguém, o indivíduo que soltou o fogo de artifício pode responder pelo crime de lesão corporal dolosa ou culposa, conforme as circunstâncias do caso, certo? Muito bem. Agora você vai colocar no seu caderno assim, ó, importantérrimo. Importantérrimo. Coloca isso aí, muito importante. Vou dizer porque é muito importante. Porque é o dia a dia. O crime de furto, lá no artigo 155, ele sofreu uma alteração em 2018. Então, vamos lá no artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto. É muito importante essa leitura. O que fala o artigo 155 do Código Penal? Que trata do crime de furto, né? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E o artigo 155, ele está com vários parágrafos. E eu gostaria muito que vocês fossem ao parágrafo 4º, letra A. Que fala o seguinte: a pena do furto vai ser de 4 a 10 anos se na prática do furto houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, olha só, a pena é de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Muito bem. O que fala esse artigo 4º? Ele foi inserido em 2018 no Código Penal. Por que ele foi inserido em 2018? Para tentar conter furto a banco, furto de caixa eletrônico utilizando de bomba, né? E aí a ideia era tornar a pena mais gravosa. Como assim a pena mais gravosa? Porque furto, o legislador fazia essa leitura. O furto de caixa eletrônico, a pena era de 2 a 8 anos, que era o furto qualificado para destruição de obstáculo. Só que o STJ entendia o seguinte: a utilização de bombas para destruir caixa eletrônico configurava 2 crimes. Mais 2 crimes configurava o furto de 2 a 8 e também configurava o crime de explosão, que a gente está estudando, de 3 a 6. Então, se você somar as penas do crime de furto com o crime de explosão, até 2018, quem praticava furto de caixa eletrônico utilizando de bomba respondia pela pena de 5 a 14 anos de prisão. De 5 a 14 anos. Porque eu somei a pena mínima do furto, 2, com a pena mínima do crime de explosão, 3, 5. E somei a pena máxima do furto, 8, com a pena máxima da explosão, 6. Então, o indivíduo, até 2018, que praticava crime de furto de caixa eletrônico com bomba, tinha uma pena de 5 a 14 anos. Porque o STJ entendia que configurava os 2 crimes, o crime de furto qualificado, da destruição de obstáculo, e também o crime de explosão do 251. Muito bem. Com essa mudança em 2018, o legislador queria agravar a pena. A leitura que ele fazia é que a pena era de 2 a 8. Ele se esqueceu que se aplicava também o crime de explosão. E aí passou a ter uma pena de 4 a 10 anos. Muito bem. Fez uma mudança na legislação e foi uma mudança que acabou, num primeiro momento, beneficiando o bandido. Por que beneficiando o bandido? Porque entendia-se que, pelo princípio da especialidade, o indivíduo, a partir de 2018,
que utiliza de bomba para explodir caixa eletrônico, ele não responderia mais pelos dois crimes, mas tão somente pelo furto qualificado pelo uso de bomba, que a pena é de 4 a 10. E não aquela pena de 5 a 14 decorrente do somatório do furto com explosão. Muito bem. É uma ideia interessante, guarda muita pertinência jurídica em razão do princípio da especialidade. Mas eu quero aqui ousar discordar. Eu acho, particularmente, que o indivíduo que utiliza de bomba para explodir caixa eletrônico, ele responde pelo furto qualificado, com essa nova pena, de 4 a 10 anos, mais o crime de explosão, que a pena é de 3 a 6. Então, particularmente, eu entendo hoje que quem pratica o crime de furto de caixa eletrônico com utilização de bomba, a pena vai ser de 7 a 16 anos. E por que esse raciocínio? Porque, veja bem, só a partir do momento que o indivíduo coloca uma bomba dentro de um banco, essa bomba oferece risco de atingir uma quantidade indeterminada de pessoas, de patrimônio adjacentes àquele banco. Eu acho que isso não descaracteriza o crime de explosão. Ah, Saulo, então o artigo 155, né, que vai ser o crime de furto com artefato explosivo, com bomba, quando é que ele configurará sozinho? É possível? Sim, eu acho que é possível. Quando que vai ser possível? Quando o artefato explosivo, quando a bomba for colocada em um caixa eletrônico e não houver próximo daquele caixa eletrônico nenhuma possibilidade de atingir pessoas ou patrimônios alheios. Um exemplo fictício, um caixa eletrônico que esteja na beirada de uma estrada e não tenha mais nada em volta. O bandido chega, coloca uma bomba naquele caixa eletrônico e explode o caixa eletrônico. Nesse ponto de vista, eu acho que configura apenas o artigo 155, parágrafo 4º-A, ou seja, furto utilizando de dinamite ou substância explosiva análoga, tá bom? Sem oferecer risco com a quantidade indeterminada de pessoas, sem oferecer risco para a incolumidade pública. Agora, continue entendendo, se o indivíduo utiliza de bomba para explodir caixa eletrônico, o crime é de furto qualificado pelo uso da bomba. Mas, além do uso da bomba no caixa eletrônico, coloca em risco uma grande quantidade de pessoas que estão adjacentes ao banco ou patrimônios adjacentes, eu acho também que configura o crime de explosão. Portanto, vai haver concurso formal imperfeito, um somatório de penas. Eu vou pegar a pena mínima do furto qualificado pela bomba, que é de 4 anos, com a pena mínima da explosão, 3 anos. Então, eu tenho 7 anos. Pena mínima, 7 anos, e faço o somatório das penas máximas, 16 anos. Então, particularmente, eu entendo que, nesse caso, furto utilizando de artefato explosivo de caixa eletrônico em uma região que possa oferecer risco para atingir uma quantidade indeterminada de pessoas, que nós continuaremos tendo os dois crimes e não apenas o crime de furto. Anota isso com muito carinho, faz uma observação, um asterisco, que isso aí é capaz de cair na prova. Por quê? Porque é a matéria do dia a dia. Infelizmente, são fatos corriqueiros, né? A gente lida com isso de maneira diária. Furto a banco, eu não estou falando do roubo, eu estou citando num primeiro momento o furto, para a gente conseguir identificar de uma maneira mais clara, tá bom? Embora tenha ocorrido alterações legislativas no crime de roubo também. Então, o que é importante é entender o seguinte: quando vai configurar o incêndio, quando vai configurar a explosão, né? São dois crimes muito parecidos. Quando tanto o incêndio, isso na aula passada, quando a explosão, oferecer risco de atingir uma quantidade indeterminada de vidas, integridade física, patrimônio. No crime de explosão, não precisa que o artefato explosivo detone. Não precisa. Basta a colocação. Colocar uma bomba em um shopping
configura o crime de explosão. Entende? Por quê? Porque a redação 258 previu isso, ou seja, a explosão, o simples arremesso ou a simples colocação de um artefato explosivo em um local que possa atingir várias pessoas. Entenderam isso aí? Bacana? Então, para a gente finalizar o crime de explosão, coloca aí classificação doutrinária. Muito fácil. A classificação doutrinária do crime de explosão. Crime comum, omissivo, né, por ação, nada impedindo que nós tenhamos o crime omissivo, impróprio, que se dá naquelas hipóteses do garantidor. Lembra do garantidor lá no artigo 13 do Código Penal? Pois bem, é um crime doloso, tendo previsão da modalidade culposa, é um crime material e pode ser também um crime formal, apesar de uma parte da doutrina citar como mera conduta. Quando que ele vai ser material? Quando houver a explosão do artefato. Quando que ele vai ser de mera conduta para alguns ou formal para outros? Com a simples colocação do artefato explosivo, mesmo que não venha a explodir. Tá bem? Muito bom. Crime de perigo concreto. O que é crime de perigo concreto, Saulo? Ou coletivo? Ele exige necessariamente que aquele artefato possa atingir uma quantidade indeterminada de pessoas. Eu citei o exemplo de uma bomba colocada em um caixa eletrônico no meio de uma estrada onde não passa ninguém. O crime ali vai ser só de furto. Tá? Vou dar um outro exemplo. Eu coloco uma bomba em uma casa no deserto. Configura crime de explosão? Não. Vai configurar crime de dano. Ok? Por quê? Porque não, a intenção era de destruir aquela casa. Não havia a menor possibilidade de atingir outras pessoas, porque está no deserto, ou o patrimônio de outras pessoas. Tá bem? É um crime mono ou unissubjetivo, ou seja, em regra praticado por apenas uma pessoa, nada impedindo o concurso eventual de pessoas. Plurissubsistente, com vários atos, e de forma vinculada. Por que é de forma vinculada? Não é de forma livre como os anteriores, é de forma vinculada, porque exige necessariamente que a explosão se dê com a utilização de dinamites ou de substâncias de efeito análogo. Então, o legislador, ao confeccionar o 251, ele vinculou, só vale para a utilização de dinamites ou substâncias de efeitos análogos, apesar do parágrafo primeiro admitir substâncias mais brandas, ok? É um crime pluriofensivo e, para finalizar, ação penal pública incondicionada. Combinado aí? Muito bem, gente. Nós estamos terminando a nossa aula sobre o crime de explosão. Tá? Conforme a prática, eu vou deixar para vocês 5 perguntas que sejam respondidas e encaminhadas para o meu e-mail, tá? sgvmansur@yahoo.com.br. Vou repetir. Gasguei aqui. sgvmansur@yahoo.com.br. Primeira pergunta, anotem aí. São perguntas acerca de temas que nós já tratamos na aula, tá? Bem, a utilização de fogos de artifício pode configurar crime de explosão? Pode configurar contravenção penal? Pode ser fato atípico? Enfim, eu quero que você cite para mim as 3 hipóteses. A utilização de fogos de artifício de festa junina configura explosão? Configura a contravenção do artigo 28, do parágrafo único do 28? Ou é fato atípico? Ou pode ter alguma situação que configure uma dessas hipóteses? Ok? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O crime de furto praticado mediante emprego de substância explosiva ou de dinamite, ele vai absorver
o crime de explosão? Ou é possível existir o crime de explosão em concurso com o crime de furto qualificado pelo uso de dinamite? Se for possível, qual a pena mínima e qual a pena máxima nesse caso? E qual o concurso existente? Material, formal perfeito, formal imperfeito ou crime continuado? Terceira pergunta. Quem pode ser autor do crime de explosão? Essa é muito fácil, né? Quarta pergunta. O crime de explosão é crime de perigo abstrato ou é crime de perigo concreto? Ótimo. Quinta e última pergunta. O crime de explosão requer necessariamente para se consumar que o artefato exploda ou não é necessário a explosão do artefato, de dinamite ou de substância análoga? Ok? Gente, muito bom. Foi um prazer novamente estar com vocês aqui. Mandem as respostas para mim, por gentileza, no e-mail. E na nossa próxima aula nós veremos o crime de inundação, uma matéria fantástica. No crime de inundação nós finalizaremos os crimes de perigo comum e faremos uma abordagem, uma retrospectiva do incêndio e da explosão que nós vimos hoje, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus aí, tá? Uma boa semana. Tchau, tchau.